Maíra, querida, tudo bem com você? Olha, não me apronta mais, hein? Você, a minha agenda aqui é uma loucura, viu, querida? Você Ai, fica, né? meu Deus. É que a Aí tua vida tá, vai tá... gerar ansiedade na vida do ser humano. Você tem muitos compromissos, além dos acadêmicos, do laboratório, do sindicato. E o que mais? Agora a gente nunca teve nenhum problema de cancelamento em virtude de compromisso acadêmico. É porque a Não. dinâmica sindical ela é muito. Não tem o controle da O que agenda. te consome nesses momentos é isso, é questão sindical. Então vamos começar já a falar um pouco dessa situação, porque eu entrevistei aqui o presidente da Dunifesp, que é meu Deus, deixa eu lembrar o nome, Handfas, Alberto Handfas, isso. E também um dos integrantes, o ex-presidente da Dunifesp, que é vamos ver se eu vou lembrar o nome dele agora, é muita coisa na minha cabeça. Oi? Fábio Venturini. Fábio Venturini. Então, em posições relativamente opostas, Estão né? em posições opostas nesse momento. Como é que você está vendo essa situação? E assim, eu ia dizer o seguinte: pela conversa com os dois, eu entendi que sexta-feira pode ser o limite, assim, que essa greve pode acabar realmente, porque o governo vai entrar no algum tipo de acordo com as sindicais aí do movimento, que inclusive o PROIFES tinha assinado o acordo, mas o Andes, né, que é o sindicato que precisa ser atendido também, não dá para ficar só com né, representante aí da classe. Dá uma atualizada para a gente nessa situação, Maíra, do seu ponto de vista? Perfeito. Primeiro é dizer que existe, nós do movimento sindical estamos do mesmo lado. A gente concorda em relação ao diagnóstico para a categoria, é uma categoria que está em ampla defasagem salarial. A gente concorda com a defasagem para as universidades, que passaram por um longo período de desfinanciamento, em um momento em que a gente teve uma expansão quantitativa e qualitativa da base do alunado, ou seja, através do Reúne, a gente ampliou muito o número de alunos atendidos, mas também diversificou esses alunos, abrindo as portas da universidade para um aluno mais empobrecido, um aluno que precisa de mais recursos para se manter na universidade. E com isso a universidade se transformou num laboratório, numa vitrine do que é um projeto de inclusão e desenvolvimento social. Esse projeto de inclusão e desenvolvimento social, de mobilidade econômica, de mobilidade simbólica de populações e grupos que são marginalizados, ele sofreu ataques, não apenas financeiros, mas ataques no seu conteúdo normativo, por parte de uma extrema-direita que valoriza a desigualdade e desvaloriza o ensino público de qualidade, entendendo ele como um gasto desnecessário e entendendo esse processo de mobilidade como algo nefasto. A própria ideia de ciência que a universidade pública abarca, uma vez que nela se produz 80% da pesquisa no Brasil, ela é o núcleo de uma contenda com o extremismo, né? O extremismo, ele se caracteriza por redução da pluralidade, e a ciência é plural por definição. Tendo tudo isso dito, eu tenho total acordo dentro do movimento sindical com o diagnóstico, né, de que a gente precisa de mais recurso, de que a gente precisa valorizar o professor, de que as universidades, no caso a minha, a UFRJ, a maior federal do país, ela está caindo aos pedaços, no meu prédio caem coisas nas nossas cabeças, não tem ar-condicionado, no Rio de Janeiro faz 40 graus, nosso prédio foi interditado porque a água estava contaminada, então eu passei meses tomando água contaminada com coliformes fecais e o que quer que seja. Então, a gente concorda que a situação é muito ruim no tocante às condições econômicas, mas ela é muito vibrante no tocante a um alunado que agora, depois da pandemia, voltou com tudo. Nós, professores, sofremos com a pandemia, mas o alunado sofreu ainda mais. Essa universidade se fragilizou durante a pandemia. Ela perdeu prestígio social. Quando a gente se fechou, quase ninguém sentiu falta da gente.
A gente passou um tempão fechado, a sociedade não sentiu a nossa falta. A gente até recuperou um pouco desse capital com as vacinas, com a produção de oxímetro, com uma série de coisas que a universidade produziu para a gente sair melhor dessa pandemia. Mas a gente ainda não recuperou o nosso prestígio social. A gente tem uma extrema-direita viva, e o que venceu eleitoralmente a extrema-direita foi uma coligação eleitoral e social ampla, que inclui, inclusive, elementos da direita, as franjas da direita. Então, em termos de base social, esse projeto transformador e de esquerda que a universidade, de alguma maneira, encarna, porque, sim, pensar em transformação e desigualdade ainda é o que define a esquerda, não tem maioria social. E, de alguma forma, a questão da greve ameaça esse pouco prestígio que ainda nos serve, que a gente ainda tem, faz com que a classe média não queira mandar seus filhos para estudar lá conosco. E mais do que isso, a greve desgasta esse governo, que não é só um governo, é a última fronteira da civilização. Claro, no Brasil, porque, né? A gente perde tudo. Não temos uma alternativa eleitoral viável ao governo, à frente ampla que o Partido dos Trabalhadores lidera. E por isso, a UFRJ e o meu sindicato, que é a ADUFES, Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós fomos contra a greve. A gente fez um processo amplo de consulta que expandiu a base daquele sindicalismo que é restrito só aos militantes mais ferrenhos. Consultamos amplamente a base dos professores e os professores disseram não à greve. Na UFRJ? Na UFRJ. Na UFRJ. Mas a UFRJ não está em greve. Tá. Não está em greve. Não está. Os alunos estão indo, professores estão dando aula. Ela faz parte, quer dizer, o Brasil tem a carta que foi escrita. Os técnicos estão em greve. Os técnicos estão em greve. E semana passada os estudantes fizeram greve numa assembleia com 200 estudantes, de 60 mil decretaram greve. Mas, de modo geral, a gente está dando aula, os alunos estão dando aula. Não, o seu ponto é muito importante, porque existe uma tensão, né, de certos setores que querem a greve, inclusive me parece que são majoritários, né? São de 63 universidades, me parece que 55 estão em greve oficialmente. Você pode me atualizar se o número não estiver correto. Mas existe setores que não querem fazer a greve como o seu, que você está dizendo. Agora, você está dando uma razão, eu acho que muito mais consistente, importante daquelas que eu ouvi até aqui. E antes de te devolver, comentar e te devolver a palavra, só trazer o comentário do James Onig aqui, que está dizendo: mano, nem vem. Maíra é prioridade. Ela muda e desmuda quando quiser. Muito obrigada pela compreensão. Abraço geral. É mais ou menos isso, viu? Muito obrigada, companheiro. É mais ou menos isso. Não vai, você está acostumando mal a Maíra aqui, me dá trabalho depois. Maíra, eu fiquei impressionado com essa questão. Eu queria dizer uma coisa sobre o que você falou, que é a maioria. É a maioria das seções sindicais. Mas os processos que decidiram a entrada em greve não consultaram a maioria dos professores. A gente precisa discutir sobre os processos de construção do movimento sindical e do movimento estudantil, que, de alguma maneira, deixam de lado, são conduzidos à margem da maioria dos docentes e dos estudantes. Uma vez que um secto muito radical monopoliza assembleias que são muito virulentas, são longas, são tortuosas, o grau de constrangimento desse docente, desse estudante, que tem uma posição divergente, é muito grande. E eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu estou passando por um processo de muita violência política contra a minha pessoa. Imagina um estudante. Não é só pressão, é violência política. E essa coerção, ela atua em maior ou menor grau contra todo aquele que tem uma posição divergente na Assembleia. Então, esse modelo clássico da Assembleia, ele se mostra esgarçado porque deixa de lado a maioria dos estudantes e dos docentes. Maíra, antes só de continuar, o Fernando Brito está aqui, abriu a imagem aqui no nosso bastidor. Você quer falar alguma coisa, Fernando Brito? É isso? Me diz. Ele faz uma cara
faz uma cara assim, né? Acho que eu já estava me segurando aqui, porque eu já queria entrar no final do comentário do Casalim, mas agora a Mayra chamou atenção para uma coisa que tem ocupado, como ex-aluno de Universidade Federal, tem ocupado muito a minha cabeça. Eu moro em frente a uma antiga universidade do Rio de Janeiro, que era o Instituto Bennett. Depois ficou fechado, agora virou uma universidade dessas que eu nem sei o nome, que trabalha essencialmente com a chamada educação à distância, que retira da universidade aquilo que, na minha opinião, é o mais importante elemento da vivência universitária que vai formar essa pequena burguesia, digamos, intelectual, de conhecimento científico, que o país tem. Ela retira o convívio, ela retira a convivência naquele ambiente de especulação, de indagação, de busca do conhecimento, que sempre caracterizou a universidade brasileira, que só remanesce hoje, praticamente, salvo algumas honrosas exceções, na universidade pública. Nós temos que ter ciência e consciência de que o ensino universitário no Brasil acabou naquilo que, vou usar a expressão que um ouvinte aqui demonizou, naquilo que é tocante ao conhecimento, à vida de ambiente universitário. A universidade privada hoje, ela perdeu até mesmo o pouco que ela tinha de capacidade de qualificar o seu alunado. Eu estou vendo pela expressão da Maíra que ela não vai concordar com você, mas eu acho que é a questão assim, você está falando da universidade privada, que a universidade pública é o último bastião desse convívio. Sim, é o último bastião da universidade. Da universidade em si. Claro. Porque a universidade não é um curso técnico de qualquer coisa. Ela é um ambiente multifocal. Ela é um ambiente de estimulação da convivência, da divergência, da especulação, da curiosidade, da busca. Então, também entrega coisas muito materiais para a sociedade, porque isso... É outra forma, para voltar à história do Casalim, é outra forma de apropriação privada daquilo que é produzido com o dinheiro público, que é o conhecimento. Vamos ouvir a Maíra aqui um pouquinho com a presença do Fernando. Você vai sair já de vez? Não, eu estou assistindo o seu programa. Você acha que é tão absurdo alguém assistir o seu programa? Eu assisto o seu programa. Mas eu estou falando da questão aqui, se você vai ficar na tela ou se você vai ficar no bastidor. Não. Vou botar você no bastidor, então, senão você não me deixa. A Mayra muda e desmuda quando ela quiser. Tá bom. Então, só para vocês saberem, o Fernando Brito está assistindo a Mayra. Ele chama você de Mayra e eu chamo de Maíra. Para a gente construir isso junto, porque é importante dizer o seguinte, eu concordo totalmente com o Fernando, absolutamente. O que eu acho é que a gente tem que informar melhor a sociedade, que a gente não é apenas um espaço de reflexão, é na universidade pública que se constrói a ciência e tecnologia que vai agregar valor ao que é produzido no país. É onde a gente vai sair de um mero exportador de matérias-primas e a gente vai produzir aquilo que vai permitir que a gente exporte produto com alto valor agregado, com tecnologia. Nós também formamos mão de obra. Você que é empresário, que quer ter uma empresa, a gente forma quem vai trabalhar para vocês. A gente também faz extensão, a gente atende diretamente a sociedade. Nós somos um corpo que está invisibilizado, mas que precisa mostrar o quanto que ele é útil para a sociedade para a gente tentar disputar. Se a gente fecha as portas, a gente abre mão dessa disputa. E toda semana, quando me disse eu estou errada, eu não venho aqui e digo para você que a questão não somos nós e o governo. A questão é disputar a sociedade. É nela que esse projeto de transformação está perdendo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, eu entendi, mas eu quero aprofundar essa questão. Você, como uma sindicalista também, no âmbito aí das centrais dos professores e tal, se não for por uma greve, que a greve é um instrumento absolutamente legítimo, importante, inclusive estimulado e legitimado pelo próprio presidente da República, né, em toda a sua história, e nesse governo também. Como é que você vislumbraria essa pressão? Eu fiquei muito impressionado com a seguinte descrição tua. Quer dizer, os alunos que ficaram privados desse convívio na pandemia
estão com uma força imensa agora, eles estão na ponta dos cascos, né? Eu acho que isso está encantando você, por isso... No futuro, porque esse foi o problema. A pandemia, para um jovem, ela questionou se ele ia ter um futuro profissional. Aí ele volta, a universidade está caindo aos pedaços, aí ele fica assim, ouviu esse tempo todo que estudar não leva a nada, que a ciência não é nada, que o negócio é trabalhar no Uber, o negócio é correria. Esse menino deixou de acreditar e agora ele voltou a acreditar. Ele voltou a acreditar que a vida não é apenas bolsonarismo. Esse é o principal motivo que te deixa, que faz com que você não queira que tenha uma greve nesse momento. E como pedir os direitos, vamos dizer assim, tanto a reposição salarial quanto o investimento nas universidades, se não for através de uma greve? Explica para a gente. Primeiro é entender que quem tem que pressionar o Congresso, que é quem aprova o orçamento, são os estudantes, as suas famílias. Todo estudante é formador de opinião. É essa sociedade que vai se ver, que vê a importância da universidade no seu atendimento direto e indireto, que tem que pressionar os parlamentares tomadores de decisão em prol de uma melhoria de condições de trabalho que vão ter impacto imediato. Dinheiro investido em universidade retorna multiplicado para a sociedade. Fechar as portas é perder o acesso à sociedade, que é quem vai fazer essa pressão. Fechar a universidade é fazer esse jovem cair no colo da extrema-direita. Ainda mais num contexto de ano eleitoral. Eu sou cientista política, eu não posso me eximir de dizer o seguinte: a universidade elege vereador, ela com as portas fechadas, ela vai perder um pouco essa capacidade. Aliás, você me sugeriu aqui um post do Instagram do Nicolas Ferreira, que é do PL, enfim, todo mundo sabe aqui quem é esse cidadão. Ele afirmou nas redes que vai constituir um grupo de trabalho no âmbito da comissão para debater greve nas universidades e institutos federais. Ele está se colocando como defensor da educação. Quer dizer, essa é a armadilha também que está no ar. Comenta para a gente essa questão. Bem, a gente está dando de bandeja para a extrema-direita um argumento para dizer: olha só o que essa universidade é. Um antro de grevistas, eles não querem fazer nada. Ele está dando de bandeja para a extrema-direita não só fragilizar a universidade, que eles já querem privatizar. Se eles estão querendo privatizar a praia, imagina o que eles não querem fazer com a universidade. O Globo, a mídia tradicional, já está com uma série de matérias demonizando a universidade, dizendo que ela gasta muito. Amam dizer que a gente gasta muito. Amam dizer que é um gasto, porque na educação básica, não sei o que, não entende que a gente é formação de elite intelectual. Nós estamos formando... O que é um perigo para a extrema-direita e para as elites brasileiras. Quem vai dirigir o país, quem vai produzir soluções para problemas climáticos, soluções para desafios civilizatórios. Somos nós que estamos gestando esse futuro. Eu estou dizendo o seguinte, que nesse contexto em que a extrema-direita está cada vez mais capilarizada na sociedade, a gente precisa não só defender a universidade, entendendo que ela está sob ataque, mas defender o governo. Por quê? Nós somos sindicalistas. E o PT tem sua origem no sindicalismo. Então, a nossa imagem é, de alguma maneira, a imagem do governo. Se a gente se desgasta, a gente desgasta esse governo, que é a última fronteira. Agora parece que o governo não entende... perde tudo. Parece que o governo não entende assim, né, Maíra? Como assim? Não entendi. Não, o governo entende que a universidade é tem uma conexão muito forte com este governo que nasceu do sindicalismo. O governo, Conde, fez uma proposta muito melhor, uma proposta que aumenta em até 40% o salário do professor recém-ingressante. Quem fez a proposta? O governo. O governo? A última proposta? A última proposta, ela é uma proposta que, compreendendo essa situação de não temos maioria no Congresso, nós temos na sociedade, não temos uma posição a favor de aumentar gasto fiscal. Nós não temos isso na sociedade. Então, o governo, equilibrando esses pratinhos, fez uma proposta que tem aumento de até 40% para o professor ingressante. O que o presidente da Unifesp me disse ontem é que
esse aumento ele estaria desequilibrado para as pessoas que entrassem, os professores iniciantes, ele seria muito grande, seria 30%, também para uma faixa muito pequena de professores já assim veteranos, também teria um aumento grande, mas para grande combustível das universidades, que são os professores ali no período mediano da carreira e tudo mais, não seria tão grande assim. Você chegou a ouvir esse tipo de argumento? Sim, a gente está por dentro dos cálculos, mas a gente entende que o professor mais vulnerável é esse professor que entra. E a gente entende também que o professor titular é o lugar onde todos nós vamos estar em algum momento. Então, ele precisa ser atraente, a entrada e a saída, para que a gente não continue perdendo cérebros que poderiam estar atuando na universidade e que estão se dispondo a fazer outras coisas. Eu entendo que ninguém é professor para ganhar dinheiro. E aí eu até me enrolo com isso, porque não é que eu queira viver igual São Francisco de Assis. Mas, gente, quando eu virei professora universitária, eu abro mão de ter uma carreira milionária. E ganho muitas coisas também. Ganho a possibilidade de fazer o que eu amo. Mas a gente está muito desvalorizado em relação a outras profissões que exigem muito menos anos de estudo. E isso gera uma certa fuga de cérebros que vulnerabiliza a capacidade da universidade de captar professores. Fantástica essa fala da Maíra aqui. Estou aqui realmente trazendo muitas leituras importantes, novas, na cena da greve. Agora, tudo indica que a greve vai, nessa sexta-feira, as informações que eu tenho, o Lula vai se reunir hoje com os reitores das universidades, se não me engano. Não sei se já se reuniu, se está se reunindo. Eu acho que foi adiado. Foi adiado? Mas, pelo que você está me descrevendo aqui, o governo entendeu, né, e dentro das possibilidades, né, ofereceu um reajuste minimamente digno, que eu acho que nenhum outro governo talvez pudesse oferecer. Agora, Maíra, né, é um pouco esse raciocínio. Em termos de governo, é o nada, que é o bolsonarismo. É o nada. Não só ser desfinanciado, como ser desvalorizado enquanto profissional. É tudo que a gente acredita, tá? Não só eu, você. Outro dia eu estava conversando com um amigo jornalista. Quando eu falo com muito medo sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, em que a gente tem um Trump condenado, fazendo discursos absurdos e só ganhando eleitoralmente com isso, a gente vê a fragilidade da civilização, tal como a gente entende, não só no Brasil, mas no mundo. E essa viragem civilizatória, ela não vai afetar só nós, professores universitários. Ela vai afetar você, que é jornalista, ela vai afetar todos nós que trabalhamos com o espírito, com conhecimento, com intelecto. Não vai sobrar nada. Maíra Goulart aqui no 11 News, um último assunto para o nosso bloco que está totalmente conectado a isso, que são as supostas derrotas do governo. Seriam derrotas do governo ou uma leitura da mídia, né, uma estratégia da grande mídia para o avanço desse bolsonarismo moderado, como defendeu uma vez, né, bolsonarismo limpinho, né, um articulista da Folha de São Paulo. Quer dizer, se é bolsonarismo, não pode ser moderado. Mas, de qualquer maneira, Maíra Goulart, explica para a gente, o que está em jogo aí nesse... Por que eu sugeri essa fraseologia para a gente conversar? Porque se a gente ligar na Globo News, a gente está há mais de uma semana ouvindo o tempo inteiro que o Lula perdeu a forma, discursos etaristas nojentos, que ele tá velho, que ele tá de sapato alto, que ele tá magoado, agora tem isso, tá magoado por causa da Lava Jato. O Lula é o maior líder político que eu vi, que a gente vai ver. Ele não tá magoado, ele não perdeu o ritmo. O que houve é uma opção por pautas econômicas. Eu discordo dessa opção, a gente discute muito sobre isso. O PT optou pela pauta econômica e está entregando. Está entregando o aumento do PIB, está entregando o menor desemprego da série histórica. Mas essas vitórias são obtidas às custas de outras pautas. Eu não concordo com isso. O governo está abrindo mão de pautas como aquela que a gente viu, essa sim, uma derrota, né? Mas uma derrota nesse contexto, um contexto de uma estratégia. Mas é uma derrota para todos nós, quando é aprovada a Lei Patriota, projeto de Lei Patriota, que proíbe o Estado de gastar com
qualquer coisa que ameaça a família tradicional. Nós, enquanto civilização, perdemos quando a Lei de Segurança Nacional, aquele veto do Bolsonaro, não cai e a gente continua podendo ter repressões violentas a manifestações sociais. Atribuiu-se isso ao MST, mas são quaisquer manifestações sociais. Nós que somos sindicalistas podemos sofrer violência por parte das polícias, mas isso faz parte de uma estratégia que eu considero equivocada. Mas é a estratégia do PT. O PT está dobrando a aposta na economia e deixando de lado a disputa em pautas de direitos civis e segurança pública, porque entende que o campo progressista não fez formulações suficientemente populares para tanto. Não é uma estratégia burra. Eu não concordo com essa estratégia, mas ela é inteligente. Nós, o campo progressista, não produzimos nada que seja capaz de dialogar profundamente com as expectativas da população sobre segurança pública, sobre direitos civis, que estão enredadas com um discurso de extrema-direita que fala sobre sentimento, sobre magia, sobre salvação eterna. E a gente está perdendo. Uau! Maíra Goulart. Eu estou vendo a expressão do Fernando Brito aqui no bastidor, assim, de queixo caído com você, assim, olhando a Maíra, assim, né, Fernando Brito? A Maíra é sensacional, né? Ela entrega, né, Fernando Brito? Ele até apagou a imagem aqui. Ô, Maíra. Não. Greve, os haters vêm com tudo. Por isso que a gente evitou falar de greve. Essa posição nossa sobre a greve e essa leitura sobre como a gente precisa desse governo, mesmo que a gente não concorde com ele, ela sofre muito. A gente sofre muito porque a gente, de fato, está fazendo uma posição governista. Mesmo crítica. Crítica, defendendo o governo. É isso. Aqui eu vou pegar a Conceição Ribeiro aqui para terminar o nosso papo aqui, que eu acho que é o que resume tudo que foi dito aqui. Antes, duas palavras aqui do Hussein. Endinheirados não são elite, são inimigos da elite, tudo bem? E ele diz aqui, mudar o foco, perde a eleição e acabam todas as pautas. E a Conceição Ribeiro está dizendo aqui, Maíra é brilhante. Então, Maíra, fica à vontade, se precisar mudar o dia da sua vinda aqui, pode deixar que eu dou um jeito, tá bom? Então, muito importante, eu vou fazer um recorte dessa fala da Maíra aqui, que realmente ela traz um novo cenário. Você que é professor universitário, você tem que pressionar a sua seção sindical para que ela faça processos de consulta mais amplos, para que esses professores que são contra a greve, que têm medo do governo perder, têm medo de fragilizar esse governo, possam ser consultados. Maíra Goulart aqui no 11 News, obrigado, querida, mas um excelente fim de semana para você, de muito trabalho e de muita festa também com seus... Você sabe, o Brito não sabe, mas a Maíra tem, viu, Brito? Ela tem um pug que se chama Brizola. E ela tem outro pug que se chama Hugo Chaves. Viu, Fernando Brito? Deixa eu trazer o Brito aqui para dar tchau para a gente, mas não vai falar, não começa a falar, que senão você não para mais, querido. Se eu pudesse beber, os frequentaria. Gente, obrigado, carinho de todos aqui. Mas olha, deixa eu só falar uma frasezinha do Brizola, já que eu gosto de se inspirar no Brizola. O Brizola nunca marcava entrevista para depois do almoço. Por uma teoria absolutamente estranha, mas absolutamente também coerente com o comportamento dele. Ele dizia o seguinte, Brito, depois que a gente está de barriga cheia, a gente fica muito manso. O que acontece é que, nesse processo de formação da elite, isso remete àquela história lá do ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, né, é que existe uma tentativa de cooptação da elite brasileira, né, das instituições aos seus padrões. Eu lembro da frase do Graciliano Ramos, em Memórias do Cárcere, né, dizendo que quem escreveu sobre tábuas duras deve lembrar-se disso. Escreverá talvez asperezas, mas é delas que a vida é feita. Então, o que eu quero ressaltar nessa história é que nós precisamos ter a coragem que a Maíra está tendo, né, e eu só me referi como Mayra porque eu ouvi essa pronúncia antes, essa coragem que ela está tendo de dizer, né, que a universidade, como outras carreiras,
como o Ministério Público, a magistratura, elas não são desenhadas para satisfazer interesses particulares dos seus membros. Elas correspondem a uma necessidade social. E não enxergar que, neste governo, nós precisaremos atacar as questões sem a ilusão de que estamos ou iremos vencer a briga ideológica, porque a maré é ruim para a gente. Brito, perfeito, Brito. Obrigado, querido. Tem que encerrar aqui, porque tem o tempo da televisão, querido. Eu vou roubar mais 10 segundos só. Só mais 10 segundos, porque hoje você sabe que tem um tempo fora, então eu voltei como os alunos da Mara, com muita sede ao pote. Ela resumiu numa frase: a vida não é correria. Hoje, quem estuda o vocabulário popular sabe que arrumar uma ocupação, arrumar um trabalho é fazer o seu corre. E isso é um dano. Nós abandonamos a função social do trabalho, da cultura, da inteligência, da educação, que é a satisfação do interesse coletivo, muito mais do que do interesse individual. Obrigado, Fernando Brito. Obrigado, Maíra Goulart. Fantástico. Perfeito, muito Fernando, bom. olha, acalentou a minha